Nossa aula de hoje aí é a unidade 13, né? Ela está na página 552, né? Então puxa a apostila aí, puxa o caderno de anotação que a gente vai ver como está organizado a tabela periódica, essa tão famosa que vocês vão utilizar ela praticamente ao longo de toda a carreira de vocês como estudantes, tá? Aí quem for seguir a área de ciência, mais precisamente vai usar muito mais. Mas ela é fundamental. A tabela não é para ser decorada, a tabela não é para ser memorizada. Geralmente, alguns concursos, alguns vestibulares, inclusive o Enem, vai trazer uma série de informações da tabela periódica. A gente precisa saber utilizar ela. Quer dizer, quais são essas informações mais importantes que eu preciso saber para utilizar. Então, a tabela periódica é nada mais, nada menos do que a organização de todos os átomos que a gente tem. Então, ela está organizada por tipo, por tamanho, por função. Mas vocês vão ver, e eu quero mostrar para vocês e deixar bem claro, que ela é organizada de duas maneiras só. Uma em função do número de camadas que esse átomo tem, e outra em função do número de elétrons na última camada. Somente essas duas. Eu vou deixar claro para vocês que é super simples isso aí. Aqueles 118 elementos que existem na tabela periódica, 118 átomos, eles estão organizados de duas maneiras. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que isso é super simples, tá bom? Eu quero dar uma recapitulada de dois slides com vocês e algumas coisas que a gente viu. A gente viu a estrutura do átomo, faz tempo que a gente está trabalhando nisso. A gente viu que ele está organizado, ou seja, a eletrosfera, que é onde a gente vai trabalhar agora, ela está organizada de alguma maneira, está organizado em camadas ou níveis de energia. Camadas é isso aqui, ó, são essas letras, de cá a Q, tá? Essas são as camadas. Quando eu coloco o número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o número é o nível de energia. Então anota aí do lado de vocês se vocês não lembram disso aí. Então, letras, ou seja, de K a Q, são camadas de energia. O número de 1 a 7 são níveis de energia. Isso tudo é eletrosfera. Aí a gente viu também que o Bohr, né, que foi um dos últimos modelos atômicos que a gente estudou, na realidade foi o último, né, não é o último modelo, mas é o último que a gente estudou, ele dizia o seguinte: esses elétrons que estão em volta, eles seguem alguns parâmetros, eles não podem estar todos no mesmo raio ali, no mesmo círculo. Eles têm que ter, vamos dizer assim, uma propriedade. Então, o que está mais perto do núcleo só cabe dois elétrons girando ali. O que está um pouquinho afastado, ou seja, no segundo nível de energia, pode caber 8 elétrons. No terceiro, 18, 32, 32, 18 e 2. Ou seja, eu vou crescendo até 32 e depois começo a decrescer. Beleza? A gente viu isso aí. Aí a gente também chamou que essa camada mais externa, a camada mais externa é a mais energética. A camada menos externa é a menos energética. Isso que a gente viu. Por quê? Porque os elétrons que estão nessa periferia aqui, eles são mais energéticos. Eles têm tendência a pular para um outro nível, ou eles têm tendência a atrair outros elétrons. Então, isso que a gente vai ver mais à frente. Então, lembra lá do que eu falei sobre uma corrida? Quem corre nessa raia aqui mais externa, ó, gasta mais energia. Por quê? Porque o raio é maior. Quem corre aqui, ó, gasta menos energia, porque o raio é menor, para fazer o mesmo perímetro. Tudo bem? E aí a gente definiu essa tabelinha aqui, ó. Então, camadas KLM até Q, nível de energia, né? Energia. 1, 2, 3, 4 até 7, simples aí. E o número máximo de elétrons que cada camada ou cada nível de energia pode ter. Tá? Precisa decorar esses números aqui, professor? Não precisa, que a gente vai entender. Mas é simples, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Mas eu vou mostrar para vocês de onde que vem esses números hoje.
Tá bom? E olha só, para que eu faço aquilo ali, professor? Por que eu sei que eu tenho um átomo de alumínio, por exemplo, ele tem o número 13 aqui embaixo. 13 é um número atômico, 13 é um número de prótons, cargas positivas. Se ele tem 13 cargas positivas, ele tem 13 cargas negativas, que são os elétrons. Então eu vou distribuir 13 elétrons em volta desse cara. Então, como que eu distribuo 13 elétrons? Coloco 2 no primeiro, 8 no segundo nível de energia, e 3 no terceiro. Faço essa distribuição aqui, ó, que a gente já fez do sódio, do cálcio, do nitrogênio. Então, 8. Então, tem 2 e mais 6. Então, o que isso está mostrando aqui? Que cada eletrosfera tem o número que comporta as camadas eletrônicas e tem o número de elétrons na última camada. Esse tem 3, esse tem 6, esse tem 7. E como que a gente faz isso? Ó? Lembra que a gente fez isso na última aula também? Ó? Elétrons na camada de valência. Então, se eu pego o bromo 35, como que eu vou fazer isso? Para qualquer elemento químico que eu tenho aqui. Qual que é a informação principal? Essa que está embaixo aqui. Ó. Isso aqui é um número atômico, mas perceba que aqui tem uma carguinha. Eu vou mostrar para vocês. Então, o número que está aqui embaixo, número atômico. Então, quer dizer que ele tem 28 prótons, quer dizer que ele tem 28 elétrons distribuídos naquela regra. E aí, aquela regra de distribuição eletrônica, ela tem duas regrinhas, né, dentro dela, sub-regras. Primeiro, a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons, então ela tem que ter de 1 a 8 elétrons, não pode ter mais do que 8 elétrons. E a penúltima camada não pode ter mais que 18 elétrons, tá? Isso são níveis de camadas ou níveis de energia. Agora, eu vou mostrar para vocês que nem sempre isso dá certo quando a gente faz a distribuição em camadas. Então, ó, vamos pegar o 35 aqui, ó. 35, né? Então eu vou colocar todas as camadas possíveis, né? K, L, M, N, vou dividir aqui, ó, fazer um gradeamento aqui. Então, se eu vou distribuir 35 elétrons, no caso do bromo, eu vou fazer dessa maneira, ó. 2, 8, olha só cabe 2, só cabe 8. E aqui, 18 e 7, tá? Então perceba que eu tenho 25 elétrons para distribuir nessas duas camadas. Eu não posso, na penúltima, eu não posso ter mais do que 18, e na última eu não posso ter mais do que 8. Então, tá perfeito isso aqui, tá? Tá show de bola. Vamos ver o cloro? Ó, o cloro. 2, 8 e 7. Não tenho mais do que 18 e não tenho mais do que 8. É assim que eu faço a distribuição em camadas do cloro e do bromo. Agora, olha esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o flúor. O flúor ele tem 9 elétrons na camada de valência. Só que ele tem uma carguinha aqui em cima. Então, esse cara aqui é um ânion. Lembra do ânion? O ânion é o que ganha elétrons. Então, ele tem mais um elétron aqui, ó. Então, ele não tem 2 e 7. Ele tem 2 e 8. 2 e 8. São 10 elétrons distribuídos aqui, ó. Tá? E esse cara aqui, ó, o bário. O bário tem 56 elétrons distribuídos. Só que 56 menos 2, ó. Esse aqui é um cátion, lembra? O cátion, ele manda embora o elétron, tá? Ele vaza o elétron. O ânion, cadê o mouse? O ânion, ele atrai elétron, tá? Então, de novo, vamos fazer a distribuição? Então, 2, 8, 18, 18, 8 e 2. Ó, na última camada tem 2. Mas essa distribuição que está aqui, ó, perceba, essa distribuição é para 56 elétrons. Ó, 36 aqui, tá? 36, 10, 46 e 10, 56, ó, 36, 10, 46 com 10, 56, mas ele tem menos 2 elétrons, então essa camada aqui cai fora. Pessoal, isso a gente já viu, tá? A gente já viu. Se vocês, depois dessa aula, vocês não vão fazer mais essa distribuição em camadas. Essa camada é só para dar um norte para vocês. Agora, perceba aqui, ó. Agora é assunto novo, assunto inédito.
Quando eu tenho níquel, por exemplo, níquel 28, eu vou distribuir 28 elétrons nessa camada. Então, eu vou pôr 2 na primeira, 8 na segunda, 16 na terceira. Então, são 10, 16, 26, mais 2, 28. Agora, vocês poderiam me dizer assim, professor, mas se eu colocar 17, ó, essa regra tá beleza, menos do que 8, né, ou até 8, e menos que 18. Tá preenchida. Agora, e se eu colocar 17 e 1, não tá certo também? Tá certo. Mas não para química, porque eu tô preenchendo as duas regras. Então, poderia ser 2, 8, 17, 1, mas aí eu vou entrar com um conceito novo para vocês. Existe a distribuição em camadas e existe a distribuição em níveis de camadas ou subníveis de camadas. Que é isso que eu vou mostrar para vocês, que a gente utiliza isso aqui, ó, o diagrama de Pauli. Vamos aprender isso, pessoal, de uma vez por todas, porque vocês vão usar muito esse cara aqui, ó. Vocês vão usar muito esse cara. Então, quando a gente vai aprender alguma coisa, primeira passo que tem que ter é um nível de emoção daquilo. Então, aquilo tem que fazer significado para você, tem que fazer sentido. Então, eu estou mostrando para vocês. Vamos aprender isso aqui, porque isso aqui é importante. Esse diagrama é importante, tá? Não discrimine ele é importante. Por quê? Porque eu vou fazer certinho essa distribuição aqui, ó, seguindo esse diagrama. Então, olha só. O diagrama de Pauli, eu vou mostrar para vocês como que constrói ele. O diagrama de Pauli, eu faço a leitura dele seguindo a seta aqui, ó. Então, eu vou distribuir 28 elétrons em subníveis de energia. Então, olha só, eu vou dizer que é 1s2, depois eu venho aqui em cima, 2s2. Quantos elétrons distribuídos? É o número que está no expoente. 2, ó, 2 e 2. Eu tenho 4 elétrons distribuídos. Aí eu venho aqui em cima, 2p6, 3s2. Quantos elétrons eu já tenho? 2, 4, 6, 10, 12. Ó, eu tô aqui, ó, no 3s2. Volto lá. 3p6, 4s2. Quantos elétrons? 4, 6, 10, 20. Quanto que está faltando para eu completar 28? Está faltando 8. E eu estou onde? Eu estou aqui, ó, no 4S2. Eu vou voltar aqui, ó. 3D, eu não posso pôr 3D10. Se eu colocar 3D10, vai ficar com 30. Então, eu coloco 3D8. Então, essa é a distribuição em níveis de energia e subníveis de energia, que é o mais importante. E aí eu identifico, ó, quantos elétrons ele tem na última camada, ó, camada nível de energia 1, 2, 2, 3, 3 e 4. Então ele chega no 4. Isso aqui, ó, é o nível de energia mais energético. Então, na camada 4 ele tem 2. Na camada 3, ó, essa aqui, ó, 1 e 3. Quantos que ele tem, ó? Ele tem 2, 6, 8 e 8, 16. Por isso está mostrando 16 aqui. E no nível de energia 2, que é o L, ó, 2 ele tem 8. Tá aqui o 8, ó. E no nível de energia 1, ele tem 2. Tá aqui, ó. Então, isso aqui, ó, não existe simplesmente por causa dessa distribuição eletrônica aqui. Tá? Então a gente vai aprender a fazer isso hoje. Tudo bem, pessoal? Ó, então agora a distribuição eletrônica que vocês vão aprender. Então a gente fez isso aqui a gente já sabe que é o número de elétrons que comporta no máximo. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Espera aí, ó. Número máximo de energético, número mínimo de energia. Essa aqui é a tabela que vocês já conhecem. Camadas, energia e o número máximo de elétrons. Agora eu vou mostrar para vocês que é o seguinte. O Bohr também dizia o seguinte, ó. Quando eu tenho 2 elétrons, ele está somente num subnível, que ele chamou de S. Se eu tenho 2 elétrons, que está aqui, ó, ele está num subnível, só tem um subnível. Ó, existe o nível 1 de energia, nível 1 de energia,
E existe o subnível, ou seja, uma classificação dentro. O subnível de energia é S. Só tem aqui, ó, só tem um aqui. Porque só cabe 2. A gente vai ver que o 2 vai ficar aqui em cima. E agora, quando eu tenho o nível de energia 2, eu tenho 8 elétrons. Aí ele falou só, simples, fica 2 no S e 6 no P. O subnível P. Fica 2 no S e 6 no P. Vai caber os 8. Tá bom, beleza, bora. E se eu tenho 18 elétrons? Simples também. E vai ficar 2 no S, 6 no P e 10 no D. 18 elétrons. 2, 6 e 10. Por isso que tem aquelas letrinhas lá em cima. Tá bom, bora. E agora? Mas se tiver 32 elétrons? Simples, meu filho. Vai ficar 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Se eu somar aqui, ó, 2, 6, 10 e 14, vai dar 32 elétrons. E aí eu repito aqui novamente e volto a dizer, no 18, 2 no S, 6 no P e 10 no D. Imagina, pessoal, que esse nível de energia P aqui, ó, que é o nível 6, eu tenho no máximo 18 elétrons. Mas esses 18 elétrons, aonde que eles estão? Eles estão numa... Lembra das pistinhas simples? Eles estão numas pistas mais simples. Essas pistas simples cabem... É uma pista chamada S, que cabe só 2. É uma pista chamada P, que cabe 6 elétrons. É uma pista que se chama D, que cabe 10 elétrons. E é uma pista que chama F, que cabe 14 elétrons. Ó, então, esse é o diagrama de Pauli, por isso que a gente construiu dessa maneira aqui, ó. Então, olha aqui, ó, o subnível. Nível de energia, cabe 2 no 1, 2, 8 no 2, 18 no 3, 32 no 4. O subnível de energia, só cabe 2 no S, só cabe 6 no P, só cabem 10 no D, só cabem 14 no F. Agora, se vocês imaginem toda essa informação aqui, tá? Toda essa informação meio distorcida há mais de 200 anos atrás. Então, um cara pegou e falou assim, não, vamos organizar essas informações aí, que é o famoso diagrama de Pauling, tá? Então, para que serve o diagrama de Pauling? Para eu fazer uma leitura, ó, dessa maneira aqui, pessoal. Ó, nível de energia e subnível de energia. Tá? Nível de energia e subnível de energia. Então, no subnível no nível de energia 1, 2 elétrons. No nível de energia 2, 8 elétrons. No nível de energia 3, 18 elétrons. Então, eu tenho 18 elétrons distribuídos nessas três vias aqui, ó, nessas três pistas. E aí vai caber 2 aqui, 6 aqui e 10 aqui. Se eu tenho no nível de energia 4, 2 aqui, 6 aqui, 10 aqui e 14 aqui. Somando tudo, dá no máximo 32, tá? Aí ele pegou e construiu isso aqui pra gente, ó. Esse diagrama que vai dizer isso aqui, ó. Se eu somar todos esses números que estão aqui, pessoal, dá 118. Então, com essa figura aqui, ó, ou essa figura é a mesma dessa aqui, ó. Se eu pegar essa figura aqui, ó, eu tenho 118 elétrons distribuídos na eletrosfera. Então, olha só, eu tenho 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 e assim sucessivamente, 54 até dar 118. É esse número em cima que eu conto o número de elétrons. Vamos aplicar isso? Olha só, eu tenho o manganês, 25 elétrons. Por que ele tem 25 elétrons? Olha só, essa informação aqui nem precisaria estar aqui, ó. Só o número atômico, 25. Número de prótons, 25. Número de elétrons, 25. Eu vou utilizar a primeira coisa, o diagrama de Pauling. Pô, professor, mas essa figura aqui é difícil de eu imaginar ela aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz ela simples, simples, simples. Fica comigo aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui. Então, quantos elétrons esse cara tem na última camada? E
quantas camadas ele tem. Então perceba, pessoal, sempre eu vou utilizar essas duas informações. Essas duas informações são poderosíssimas. Informação é poderoso, porque eu consigo resolver exercício depois. Então, para que eu preciso fazer a distribuição eletrônica? Bota aí no emocional de vocês, para ter informação sobre o átomo, tá? Então, ó, que número que eu preciso? Ninguém precisa saber que o manganês é 25. Vai ser dado para vocês. Como os 118 elementos vai ser dado. Esse número aqui, 25. Então, eu vou fazer a distribuição de 25 elétrons. Então, eu vou ler aqui, ó, até chegar no número 25, ó. 1s2, tá aqui, ó. 2s2, segue a seta, ó. 1s2, volta lá em cima. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, tá aqui, ó, 4s2, e daí? Eu já tenho 20 elétrons aqui, ó. 1s2, aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Eu preciso só de 25. Então, se eu colocar o 3d10 aqui, ele vai para 30. Então, eu coloco 5. O que está faltando? 5. Então, é 5 aqui. Agora, veja só o que eu posso fazer. Separar em níveis de energia aqui, ó. No 1 não tem 2? Tá aqui. No 2 não tem 8? Tá aqui. No 3, ó, eu vou somar. O 3 eu tenho aqui, aqui 8 e mais aqui 13, ó. 2, 6 e 5. Eu tenho 3, ó, no nível 3. E no nível 4, tá aqui, eu tenho 2. Tudo bem? Então, quais são as camadas? Correspondente. 1 é a camada K, 2 é a camada L, 3 é a camada M e 4 é a camada N. Todas as informações estão aí. Agora, a informação das mais importantes. Essa é importante, mas essa também é importante. Então, quantos elétrons em cada camada? 2, 8, 13 e 2. 13 e 2. Então, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 25. Então, ó, 13 elétrons no penúltimo nível de energia. Então, pessoal, para a gente classificar o cara na tabela periódica, eu vou ter essas duas informações. Quais são as camadas que ele chega? Então, a camada K, L, M, N, ou seja, 1, 2, 3 e 4. Ele chega até a quarta camada. E o elétron na última camada, que a gente chama camada de valência. Quantos elétrons na última camada? 2. Então, o nível de energia desse cara, o nível mais energético é o 4. Né? Ó, camada 4, nível 4. Camada N. Quantos elétrons na última camada? 2. Então, olha só. Se eu tenho essas outras distribuições eletrônicas, eu posso fazer isso para o hidrogênio, para o hélio, para o lítio, para o berílio, para o boro, para o sódio, para o potássio, para o ferro. Então, ó, puxa a apostila do lado aí, uma parte para vocês anotarem que eu vou ensinar vocês a construir o diagrama de Pauli. Nós vamos construir juntos, tá? Vamos construir juntos. Em 2 minutos a gente constrói junto. Olha só, com o diagrama de Pauli eu construo tudo isso aqui, ó. Eu faço essa distribuição. 1S1, 1S2, 1S2, ó, 1S2, 2S1. Por quê? Porque eu só tenho 3 elétrons. Não cabe 2 aqui, mas eu só tenho 3. Então eu tenho que fazer distribuição de 3. Ó. Só a distribuição de 4. Só a distribuição de 5. Ó o sódio. 11 elétrons. 1S2, 2S2, 2P6. Já estou com 10 elétrons. O que vem agora? 3S2. Agora, como que se constrói esse diagrama? Essa sequência linear aqui, ó, ninguém precisa decorar, pessoal. Então, parem tudo que vocês estão fazendo, coloque o celular de lado se estivesse olhando aí, fala para a mãe, embora talvez ainda esteja aí na cama, mas fala assim, ó, não me atrapalha que eu vou construir o diagrama de Pauling agora. Perceba, vamos lá, põe um papel do lado aí. Faça uma coluna de 1 a 7, igual eu fiz aqui, ó, de 1 a 7 no caderno, né? Caderno com linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza?
Fez? Minutinho. Façam do outro lado outra coluna. Deixa um espacinho de um dedo mais ou menos, dedão, ó, e coloquem de novo. Só que daí tirem fora o 1. Vai de 2 a 7. Ó que simples. De 1 a 7, de 2 a 7. Depois, tiro 2. Vai de 3 a 7. Beleza? De 3 a 7. Eu estou emitindo um número. Estou emitindo esse cara. E depois, vai de 4 a 7. Tá bom. Diagrama da coluna tá bom. A gente poderia continuar, fazer de 5 a 7, de 6 a 7 e só o 7. Fica um triângulo, né? Como se fosse uma pirâmide aí. Beleza aí, pessoal? Agora, o que eu faço? Na primeira coluna, a gente vai pôr o S. Simples. Na primeira coluna, eu coloco o S. O S pequenininho. S, 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 S. Beleza? Estão fazendo aí? S, S, S. E quantos elétrons cabem no subnível S? 2. Bota o 2 em cima. 2, 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 2. Obviamente, na segunda coluna aqui, ó, quem que eu vou colocar? Se eu coloquei o S, eu coloco agora o P. P, 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 P. Coloquei o P. Beleza? Quantos elétrons cabem no P? 6. S cabe 2, no P cabe 6. Tá lá o 6, ó. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Obviamente, como a gente já viu, vocês sabem que é o S, P, D e F. Obviamente, nessa coluna terceira, eu vou colocar o D. D. D, 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 D. Quantos elétrons cabem no D? Número máximo de elétrons? 10. Coloca lá como expoente 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E agora, para finalizar, o nosso famoso F. O F do Facebook aqui, ó. FF. Quantos elétrons cabem no F? 14. Qual que é a informação aqui que precisa saber só, né? Buscar na memória. O número de elétrons máximo em cada subnível, tá? Ou seja, S é 2, P é 6, D é 10 e o F é 14. Beleza? Olha só agora. O que eu vou fazer? Então, eu já construí o diagrama. Ó. Essa é a construção do diagrama. Agora, eu vou ensinar para vocês como que ler esse diagrama. Como que ler. Simplesmente é como se eu desse uma flechada aqui na diagonal. Ó. Então, eu vou fazer a distribuição de 19 elétrons. Ó, aqui. Uma flecha entrando aqui. Outra flecha entrando aqui. Então pode riscar aí em cima aí, vocês fazem a flecha. Ó, só que tem que ser na diagonal para ele passar nos dois na diagonal, ó. Aqui, ó, passa no 2 e no 3, ó. Agora aqui, passa no 3 e no 4. Por isso que tem que estar bem alinhadinho, senão pode ser que vocês façam a leitura errada. E aqui, ó, aqui passa aqui, ó, nos 3, ó, no 3, no 4 e no 5, ó. E aqui, no 4, no 5 e no 6, ó. Tá vendo? E aqui, passa aqui no 4, no 5, no 6 e no 7, ó. Passa em todos. E aqui, no 5, no 6 e no 7. Ó. E aqui? Aqui não precisa, tá? Apaguem isso aí. Depois vocês vão ver que esse aqui nem chega nesse número aqui, ó. Tá? Ele não chega aqui. A gente pode apagar. Então tá aqui, ó. O diagrama de Pauli, aquela figura prontinha que vocês viram no slide anterior, tá aqui. Então vamos fazer essa distribuição aqui do potássio 19, ó. Olha só. 1S2, bota aqui. 2S2, bota aqui. 2P6, bota aqui. 3S2, coloco aqui, ó. Depois, se eu colocando 3S2, eu vou lá em cima, ó. Siga a flecha, ó. 3P6, eu já tenho 18 aqui, pessoal, ó. 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18. No 4S1, no 4S2, se eu colocar 4S2, ele vai para 20. Mas eu preciso só de 19. Então eu coloco o que está faltando. 4S1. Vamos fazer do ferro? Mesma coisa, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ó, 3S2 está aqui. E depois do 3S2, 3P6. Depois do 3P6, 4S2. E depois do 4S2, eu estou com 20 já.
3D, não posso pôr 3D 10, tem que colocar 3D 6. Agora, essa informação que eu tenho dessa distribuição é qual é o nível de camada que ele chega. Ó. O número maior aqui é o 4. Quantos elétrons na camada 4? 2. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar primeiro para o boro. Boro, 2 elétrons, com mais um, 3. Quantos elétrons o boro tem? 3 elétrons na última camada. O boro tem 5, mas ele tem 3 elétrons na última camada. E depois o sódio, olha o número que chega. O número chega a 3, então ele tem 1 elétron. O potássio, 19. Quantos elétrons o potássio tem? 1. Olha só tem 1 elétron. E aqui o ferro, ó, o ferro chega no... Ó, na linha ele chega a 3, mas no esquema do átomo ele chega a 4 nível de energia, ou seja, o nível de energia mais energético. Então, quantos elétrons no nível de energia mais energético? 2, né? O nível de energia é 4, mas o número de elétrons é 2. É esse número que ele chega aqui em cima, ó, tá? Com a distribuição eletrônica, eu vou mostrar para vocês, olha só, eu vou mostrar para vocês que eu consigo organizar isso em uma tabela. O que é a tabela periódica? É a organização em função dessa distribuição eletrônica. Somente isso. Olha só, a tabela periódica vai trazer o símbolo do átomo, que vocês vão se acostumando conforme vai usando. Ela vai trazer a informação do número atômico, que é o mais importante, e essa distribuição. Ó. A massa a gente já aprendeu. A massa de um átomo é o quê? É a contabilidade, ou seja, a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Aí eu preciso saber a massa, professor? Não, eu preciso calcular a massa, tá? Preciso calcular. Quando eu tenho duas informações, eu preciso calcular. Isso a gente já aprendeu. Agora, o número atômico, esse número vai ser dado. Ó. Eu tenho de 1 a 118. Ó. De 1 a 118. Tá? Então, ninguém precisa dizer, opa, o ferro é 26, o cobre é 29, o enxofre é 16. Ninguém precisa saber isso. Tá? Beleza? Isso não precisa ser decorado, agora precisa ser entendido. E como que eu faço isso? Então, a primeira versão de um cara que tentou organizar todos os elementos que ele tinha na época foi o Dmitry Ivanovich Mendeleev, é o pai da tabela periódica. Então, lá por volta de 1800 e bolinha, ele começou a organizar isso em peso atômico. O que é o peso atômico? É a massa atômica. Tá? Só que a massa atômica ela não é um padrão de periodicidade, ou seja, ela não se repete, ela não é um número inteiro, beleza? Isso a gente viu. A gente viu que a fração, a massa molar pode ser ter múltiplos dela, então ela não se repete. Só que ele tinha para organizar 63 elementos. Na época, a gente não tinha todos esses elementos ainda descobertos, vamos dizer assim. Então, ele organizou somente 63 elementos, ele organizou por peso atômico, e a gente vai ver que não é por peso atômico que está sendo organizado, só que ele fez uma contribuição muito, muito significativa. Se vocês imaginem que ele construiu uma tabela periódica, né, ou o primórdio da tabela periódica, é isso aqui, ó, as primeiras tabelas periódicas, ó, é isso aqui, ó, os manuscritos dele, já faz 151 anos que ele fez isso, ó. Então, lá em 1869 foi o primeiro manuscrito. Então, ele organizou, ou seja, e o mais importante que ele fez, ele deixou buracos na tabela dizendo, ó, eu acho que aqui tem outros elementos químicos que ainda não foram descobertos. Isso era fantástico. Então, não acertou todos, né? Acho que parece que de 20 buracos que ele tinha, ele acertou 10. Ele acertou 10 elementos que realmente foram descobertos e encaixaram perfeitamente, como se fosse um quebra-cabeça. Só que a tabela que a gente conhece, que é essa aqui, ó, ela foi feita por um jovem, ó. Esse cara aqui, olha aqui, ó, a idade dele, ó. Ele morreu com 27, 28 anos aqui, tá? Então ele contribuiu pelo seguinte, ele era um dos alunos do Rutherford, lembra do modelo de Rutherford? Que descobriu praticamente o núcleo. Ele começou, através de experimentos, a
realmente definir o número atômico dos átomos. Então, ó, a partir de 1913, a tabela começou a ser organizada, e é a tabela que a gente conhece até hoje. Pode ser que venha um outro cientista, vocês falam, oh, não, está desorganizada, vou mexer diferente a tabela. Então, do jeito que ela foi organizada, ela está organizada pelo número atômico, tá? Então, e o que é o número atômico? O número de prótons, cargas positivas. E aí ele dizia o seguinte, ó, as propriedades periódicas eram bem mais associadas aos números atômicos. E agora, olha aqui, ó, mais importante para vocês entenderem a tabela periódica. Eu tenho 118 elementos químicos, 118 átomos distribuídos em linhas e colunas. Em linhas eu chamo de período. E o que eles têm em comum em período? Camadas. Escrevem aí. Então, a tabela periódica ela é feita de linha e coluna. É uma tabela, tá? Poderia ter 10 linhas, 10 colunas. Só que aquela está um pouquinho diferente, né? Então, as linhas são os meus períodos que eu chamo. Período é igual a camada de elétrons. Então, se ele chega até a camada K, por exemplo, todos os elementos com uma camada K só estão organizados na mesma linha. Todos os elementos que têm a camada K e L estão organizados numa outra linha. Todos os elementos químicos que vão até a camada Q estão organizados na última linha. Isso eu vou mostrar para vocês. E as colunas? As colunas são as famílias ou os grupos. Então lembra, eu posso confundir período com família. Então família é coluna, período é linha, período é na horizontal, coluna é na vertical. Então na vertical é uma coluna. Então lembra da coluna da casa aí, do pilarzinho da varanda aí, é uma coluna. E a coluna é família. Família precisa ter coluna, espinha dorsal. Tá? Então vamos ver isso aí, ó, para a gente estar finalizando a aula. Essa é a tabela que vocês têm aí na apostila de vocês, ó. Essa é a tabela que vocês têm. Então olha só, linha, 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 linha. O que são as linhas? São os períodos. E o que está organizado? Opa, cadê? Períodos. E o que está organizado nos períodos? As camadas. Somente isso, pessoal. E como que eu sei que um elemento tem tal nível de camada? Quando eu faço a distribuição eletrônica. Então, olha só. No nível 1, ou nível 1 não, no período 1, ó, período 1, tá aqui, ó, hidrogênio e o hélio. Hidrogênio e o hélio, tá aqui, ó, só tem esse, só tem os dois aqui, ó. No período 2, eu tenho esses caras aqui, ó, lítio, berílio, boro, carbono. Tem o quê? Sempre quando eu realizar a distribuição eletrônica deles, eles vão chegar no máximo a camada L. Eu vou estar, se vai estar preenchida a última camada, eu não sei, mas eles vão chegar no máximo a camada L. No 3, que é o sódio, magnésio, alumínio, silício, tem 3 camadas, K, L e M. Tá? Isso que a gente vai fazer a distribuição. Então, quando eu peguei lá, por exemplo, que eu falei para vocês do manganês, ó, o manganês está aqui, ó. Olha aqui o manganês, ó. Acompanhe o mouse aqui, ó. Número 25, ó. Que período que ele está? 4. Mas por que ele está no período 4, professor? Por quê? Porque ele tem 4 camadas. Está aqui, ó. 4 camadas. Quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vou fazer 2, 8, né? Não está aqui do camada? 25, aqui 5 e depois 13. Então ele tem 4 camadas. Essa é a distribuição. Beleza, pessoal? Então, entenderam por que eu preciso fazer a distribuição eletrônica? Quando eu faço a distribuição eletrônica, eu já coloco ele nos níveis de energia aqui, ó, ou seja, no número de camadas. Todos esses caras aqui, ó, dessa linha aqui, 7, ó, de 1 a 7, todos esses caras aqui, ó, tem todas as camadas. Então, perceba que se eu fazer o 118 aqui, ó, que é o número 118, é o organeson, né? Aqui não dá para ver, mas na apostila de vocês dá para ver corretamente.
Se eu faço essa distribuição aqui, ó, eu vou passar pelo diagrama de Paulo inteiro. Eu vou chegar lá na última camada, lá no nível de energia 7, lá na camada aqui. Ó. E agora, para a gente finalizar, eu vou falar sobre as colunas, as famílias. Aqui, ó. Então, essa é a informação da camada. E essa informação que eu tenho aqui, ó, é a informação do número de elétrons na última camada. Então, perceba, linhas horizontais, eu estou falando de camada. Até onde esse átomo vai em termos de camada? Coluna, que é a família, coluna, que é o grupo, eu estou falando de elétrons na última camada. Então, olha só, esses caras que tem aqui, ó, eu tenho que família 18 aqui, peraí. Eu tenho 18 famílias na realidade, mas pouco importa essas famílias aqui, ó. Vamos ver essas aqui primeiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho 8 famílias importantes aqui. Perceba, se eu tenho 1 aqui em cima, esses caras têm 1 elétron na última camada. Se eu tenho 2, eu tenho 2 elétrons na última camada. Olha aqui, pulou tudo isso aqui que é elemento de transição. A gente vai ver mais à frente. Mas vem para cá, que esses são os mais importantes, que a gente chama de elementos representativos. Essa parte com essa parte, as duas colunas, vamos dizer assim, da tabela. Esse cara aqui, ó, faz um risquinho no 1 e diz que ele só tem 3 elétrons na última camada. 3 elétrons na última camada. Faz um risco no 1 aqui, do 14, e diz que ele só tem 4 elétrons na última camada. Faz um risquinho no 1 e diz que ele tem 5 elétrons na última camada. Faz um risquinho aqui no 1 e diz que ele tem 6 elétrons na última camada. Faz um risquinho no 1 aqui e diz que ele tem 7 elétrons na última camada. E esse cara aqui, ó, essa última coluna, 8 elétrons na última camada. Então, esses caras que tem aqui, ó, são a informação que está aqui, ela está me dizendo quantos elétrons esse cara tá na última camada. Então, toda vez, olha só, toda vez que eu fazer a distribuição eletrônica, eu vou encaixar um elemento na camada, então se ele vai estar na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, e daí, a hora que eu falo, ô, professor, esse cara aqui tem 3 elétrons na última camada, então ele tem que estar nessa coluna aqui, ó. Ô, professor, esse cara aqui, ó, eu fiz, ele é o genérico do cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele vai estar aqui, ó, vai estar nessa última camada, entre a 6 e a 8, entre a 6 e a 8. Olha só, então, o que eles me dizem aqui, a gente vai aprender isso mais à frente. Todos os elementos, aí eu vou dar um nome para isso, né? Todos os elementos que têm um elétron na última camada, eu chamo de metais alcalinos. Tá aqui, ó, toda essa coluna aqui. Todo elemento que tem 2 elétrons na última camada, eu chamo de metais alcalinos terrosos. Tá aqui, ó, essa aqui, ó. E depois, eu pulo tudo isso aqui, ó, vou lá pro boro. Toda vez que eu tenho 3 elétrons, eu chamo de família do boro. Toda vez que eu tenho 4, eu chamo família do carbono. Por quê? Porque eles têm uma coisa em comum. É como se todos tivessem olhos azuis, ou todos tivessem cabelo castanho, ou todos tivessem o mesmo DNA, porque são da família. Perceba? É a mesma coisa, é uma família. Olha aqui, todos os caras que eu faço e tem 8 elétrons na última camada, eles são os gases nobres, tem 8. Calcogênio, tem 6. Quem que é o calcogênio? Está aqui, ó. É a família do oxigênio. Família do halogênios, que são os haletos. É esse aqui, ó. Tem 7. Tá? Pessoal, eu não quero estender muito, porque eu tenho mais coisas para mostrar para vocês aí. Vamos só organizar o último. Eu quero fazer esse último exercício com vocês. Ó. E aí a gente encerra a nossa aula. Isso é um exercício, tá? Ele está na página 562. Puxa aí o exercício 562. Então, o que ele é como se nós estivéssemos trabalhando agora como o Dmitri Mendeleev lá. Ele fala o seguinte, ele tem
Ele tinha 63 elementos, tá? Nós temos só, eu acho que tem 9 aqui, nós temos só esses caras aqui, ó. Aí ele diz o seguinte, ó, organize na tabela abaixo, que é essa tabelinha aí que vocês têm aí, organize na tabela abaixo os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita, de cima para baixo. É assim que a tabela está organizada. Você vai pegar o 1, ó, olha, presta atenção na tabela que está aí na frente de vocês. Eu tenho 1 aqui, e a hora que eu desço na diagonal, eu vou encontrar o 118. Então eu venho 1, 2, 3, 4, deu 10. Volta lá, 11, 12, 13, 19, 20, 20, 21, 22, e assim que eu vou. Então, isso que o Dmitry Mendeleev e o Moseley fizeram, né? Então vamos por aqui, ó. Qual que é o primeiro número aqui, ó? Número atômico, 8. Então coloca aqui, ó, oxigênio Z8. Depois, eu tenho algum 9? Tenho 9, eu tenho flúor. Bota aqui, flúor. Depois, eu tenho neônio, tá aqui o neônio, 10, ó. Então, 8, 9, 10. Depois eu venho, então, 16 aqui o enxofre, né? Então não tem mais o 11, o 12. O próximo que eu encontro é o enxofre, 16. Cloro, 17. E o argônio, 18. Tá? Então coloquem aí, 18. Depois eu tenho o selênio 34. O número após o 18 é o 34. É assim que ele foi organizando. 34, depois o bromo, 35. E depois o criptônio, 36. Beleza? Então, eu organizei a tabela. Ele organizou para a gente. E daí, o que a gente deduz disso? Ele vai fazer algumas características. Ó. Qual é a característica comum dos elementos que ficaram dispostos em uma mesma coluna? Quem que é coluna? Família. O que eles têm em comum aqui? Ó? O que o oxigênio, o enxofre e o selênio têm em comum? Vamos ver as informações? Essas informações ele tinha. Então, o que eles têm em comum? Eles têm o quê? Valência 6, valência 6 e valência 6. Ou seja, na coluna eles têm o mesmo número de elétrons na última camada de valência, tá? Então ele tem 6 elétrons. Então se eu pegar o selênio, que é 34, fazer 1s2, 2s2, 2p6, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar que eu tenho na última camada mais energética 6 elétrons. E essa outra aqui, ó, o flúor, o cloro e o bromo. O que eles têm em comum? 7 elétrons na camada de valência. Então, se eu pegar a distribuição do flúor, eu encontro 7. Se eu pegar do cloro, eu vou encontrar 7. Se eu pegar o do flúor, eu vou encontrar 7. Do bromo também eu vou encontrar só 35 elétrons distribuídos eu vou encontrar 7 elétrons. E o neônio, argônio e criptônio, o que eles têm em comum? Eles têm em comum 8 elétrons na camada de valência. Ó. Eles são os famosos gases nobres, tá? Então, esses aqui são os calcogênios, esses são os halogênios. Depois a gente brinca com essa classificação. Então, ó, o que eles têm em comum? Mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, ratificando o que a gente fala, na coluna, o que eles têm em comum é como se fosse o DNA, a cor do olho, elétrons na camada de valência. Tem que estar igual, senão ele não poderia entrar ali. Entenderam? Agora, ele pergunta também, qual é a característica comum dos elementos que ficaram dispostos na mesma linha? Mesma linha, período. O que eles têm em comum aqui? Vamos ver? Eles têm em comum, no caso, oxigênio, flúor, neônio. Eles têm, ó, K e L, K e L, K e L, ou seja, camadas. Eles têm o mesmo número de camadas. Eles chegam no mesmo número de camadas. Eles chegam no 1, 2. Eles chegam no KL. E daí o enxofre, cloro e o argônio? Enxofre, cloro e o argônio tem KLM, KLM, KLM. Então eles podem ficar na mesma linha, podem ficar no mesmo período. E daí, para finalizar, o bromo. O bromo, o selênio e o criptônio. Chega onde? 4 camadas, KLMN, olha lá, KLMN. E o criptônio, KLMN. Então, eles têm o mesmo número de camadas. É essa característica que vocês tinham que responder aí nesse exercício. Pessoal, se vocês entenderam isso, vocês entenderam toda a tabela
periódica. Tabela periódica está organizada dessa maneira. Como que eu sei aonde que os caras estão? Simplesmente eu tenho que fazer corretamente a distribuição eletrônica. Eu sei o número de elétrons que vai ter na última camada e eu sei quantas camadas esse cara tá. E aí eu vou pontuar ele. Show de bola? Se eu sei o que está na frente e o que está atrás, eu consigo encaixar esse cara. É isso que os caras fizeram há 150 anos atrás. E daí, como não tinha alguns elementos, ele falou assim, opa, eu acho que aqui está faltando alguns, e ele deixou o buraco. E esse buraco, ao longo dos tempos, né, a evolução da ciência, foram sendo descobertos alguns elementos químicos. Beleza, pessoal?